Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi, levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Até aqui hoje. Alguns dias nós estávamos refletindo no início do capítulo de número 5, quando Jesus entrou no barco de Pedro, e nos diz o texto os editores da NVI colocam como subtítulo: Jesus chama os primeiros discípulos. Na NVI vem acompanhada desse subtítulo: Jesus chama os primeiros discípulos. E ele continua chamando. E o texto que nós lemos hoje, e é o que nós vamos meditar, fala agora não de um pescador, como Pedro, porém um cobrador de impostos, que daqui um pouquinho eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Levi, conforme Lucas registra aqui, que era cobrador de impostos, publicano, essa é a palavra, o sinônimo de cobrador de impostos é publicano, e ele está ali na coletoria, ou seja, no seu local de trabalho, onde ele cobra os impostos diariamente, dentro da sua jornada de trabalho. E Jesus passa por ali e diz para ele: siga-me. E o texto diz no versículo de número 28 que Levi, levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Depois disso, eles se dirigem para a casa de Levi, que dá um grande banquete, oferece um grande banquete. Jesus, seus discípulos são convidados para esse banquete, mas pelo que nós vemos aqui, também tem mais gente no local. Existem ali publicanos, outros publicanos, ou seja, colegas de trabalho de Levi, e outras pessoas, como registra o evangelista Lucas. Então nós temos um texto, uma passagem bíblica, uma história bíblica, que é descrita em dois cenários. Primeiro, no ambiente de trabalho de Levi, na rua, num determinado ponto onde era feita essa coleta. E depois, num segundo cenário, que é a casa do próprio Levi, onde Jesus está e onde ocorre todo esse enredo e esse diálogo entre Jesus e os fariseus, que eram um grupo religioso da sua época. O versículo 33 em diante continua falando a respeito dessa discussão de Jesus com os fariseus, e depois Jesus conta e propõe alguns exemplos, algumas parábolas, algumas comparações, para que eles entendam alguma coisa. Jesus vai falar sobre colocar remendo novo em roupa velha. Jesus vai falar sobre colocar vinho novo em vasilha velha. E todas essas comparações, elas têm aplicação no texto. Antes disso, inclusive, quando é criticado por estar entre pecadores, os fariseus falam para os discípulos de Jesus: o mestre de vocês come com pecadores. E aí Jesus diz para eles o seguinte: olha, não são as pessoas sãs que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Dando a entender e mostrando para eles que enquanto eles acreditassem que eles não precisavam de salvação, nada poderia ser feito. Enquanto eles acreditassem que eles eram perfeitos e que em nada precisavam mudar, nada poderia ser feito. Então Jesus está dizendo isso para eles: olha, não vim chamar pessoas boas, eu vim chamar os pecadores mesmo. E se vocês não se consideram pecadores, então não é para vocês que eu estou aqui. E nós vamos passar um pouquinho, eu coloquei uma imagem ali,
de Mateus, Levi, que é a mesma pessoa, já vou falar sobre isso. É uma reprodução dele no seu ambiente de trabalho, cobrando os impostos, e Jesus passa e faz o convite para ele: siga-me. Passa um pouco. Quero fazer algumas considerações sobre algumas palavras, expressões que aparecem no texto. Levi e Mateus são a mesma pessoa. Por alguma razão ele tinha dois nomes. Talvez Levi fosse apelido em referência a uma das 12 tribos, a de Levi. O nome Levi vai aparecer no Evangelho de Lucas, mas quando nós lemos em outros evangelhos aparece Mateus. Levi e Mateus é a mesma pessoa. Também não é correto nós afirmarmos que Jesus mudou o nome dele de Levi para Mateus ou de Mateus para Levi. Não existe esse texto na Bíblia. É bem possível que ele tivesse dois nomes. E também é possível que um destes, e eu salientei ali, o próprio Levi, fosse o seu apelido. São informações das quais nós não temos uma certeza, não tem como afirmar, mas o que importa para nós hoje é que quando nós lemos Levi e quando nós lemos numa outra passagem Mateus, está se referindo à mesma pessoa, e é isso que importa. Amém? Vocês entenderam até aqui? Segundo, nos dias de Jesus, os judeus não desfrutavam de completa liberdade, pois estavam debaixo do jugo de Roma e lhe pagavam impostos. E essa história não é curta, é uma longa história. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no final do Antigo Testamento, e do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que nós temos o livro de Mateus, então quando nós estamos em Malaquias, você que tem a sua Bíblia completa, não os que têm apenas o Novo Testamento, mas os que estão com sua Bíblia completa em mãos, quando nós abrimos ela em Malaquias, último livro do Antigo Testamento, e Mateus, algumas delas têm uma folha em branco, assim, escrito Novo Testamento. E aí, por trás dessa folha em branco, existe uma longa história de aproximadamente 400 anos, que é considerado o período interbíblico, ou seja, que está no meio da Bíblia, o período intertestamentário, que está entre os dois testamentos, também conhecido como o período de 400 anos de silêncio de Deus. Ou seja, nesse período de 400 anos não houve nenhum registro literário, tá? O Antigo Testamento ele fecha com o povo de Deus voltando do cativeiro. Eles começam a ser levados para o cativeiro pelos assírios, depois eles vão, em continuação, pelos babilônicos, e depois o Império Babilônico cai, e os persas assumem o domínio do mundo antigo da época. E os judeus estão agora debaixo do domínio dos persas. E isso, para quem é um leitor da Escritura, sabe muito bem que tem a ver com a desobediência deles e de quantas vezes Deus avisou para que eles fossem fiéis a Deus, caso contrário isso aconteceria. Eles iriam como escravos, como cativos, exilados para outra terra. E como nós servimos a um Deus que não brinca e não mente, isso aconteceu na vida deles, porque eles não se arrependeram. Então, quando a gente lê a Bíblia e vê o livro, por exemplo, de Neemias, eles estão voltando, não todos, uma boa parte, mas não todos, voltam para a sua terra natal, reconstroem os muros da cidade, reconstrói o templo. Zorobabel é responsável pela reconstrução do templo. Neemias vem com uma comitiva para reconstruir os muros da cidade. Depois Esdras também vem e chega com o objetivo de restaurar o culto a Deus. E eles vivem na sua terra, mas eles não são 100% livres, porque os persas dominam o mundo antigo da época. E quem é um bom leitor de história sabe que depois dos persas, quem foi a bola da vez foram os gregos, a partir do imperador Alexandre o Grande, que domina o mundo antigo, e agora os judeus que eram servos dos persas passam a ser servos dos gregos. No período grego, houve duas fases. Primeiro, o período onde eles foram
subjugados pelos Ptolomeus e depois pelos Seleucidas. E aí aconteceu uma revolta entre eles, onde eles quiseram a independência. Eles moravam no seu país, eles podiam andar livremente, mas pagavam tributos, pagavam impostos para os gregos, e isso já estava incomodando, e os gregos vinham à sua terra, profanavam o seu templo, o lugar de adoração, proibiam eles de seguir a sua lei, de guardar o sábado, de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, e eles se revoltam contra. E essa revolta é historicamente conhecida como a revolta dos Macabeus. No período dos Macabeus foi o único período dentro desses 400 anos, foi o único período onde eles foram totalmente livres, independentes. Mais ou menos do ano 140 até o ano 63 antes de Cristo, foi o período de independência. O problema é que no ano 63 antes de Cristo, Roma, com o general Pompeu, invade, com suas tropas, invade a Palestina, domina os judeus, subjuga os judeus, e quando Jesus nasce, algumas décadas depois, todos nós sabemos que o domínio do mundo é o domínio romano. Quando a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, vai falar sobre César, vai falar sobre o imperador, vai falar sobre Herodes, que eram governadores nativos colocados pelo imperador na Palestina, vai falar sobre os procuradores, o mais famoso deles, que todos nós devemos conhecer, por exemplo, é o Pôncio Pilatos, que é aquele que lavou as mãos diante da crucificação de Jesus. Pôncio Pilatos era um funcionário de Roma, na Palestina, um procurador romano. E isso só para nós entendermos o enredo todo. Então, nos dias de Jesus, os judeus não desfrutavam de completa liberdade, pois estavam debaixo do jugo de Roma e lhe pagavam impostos. E quem precisava fazer esse serviço? Era uma função, era uma oportunidade de emprego. Imagina nós hoje, quantas pessoas estão aí na luta, procurando por um emprego, e essa era uma oportunidade de trabalhar para Roma. O problema é que trabalhando para Roma, eu estaria cobrando imposto dos meus irmãos, dos meus conterrâneos, dos meus familiares, dos meus amigos, das pessoas da minha cidade e do meu bairro. Vamos um pouquinho mais adiante. Mais uma. Publicano é o mesmo que cobrador de impostos, era uma profissão. No entanto, aqueles que a exerciam eram odiados pelo povo, pois eram judeus a serviço de Roma. Publicano pode ser traduzido como pecador público ou cão público. A gente conhece o servidor público, não é aquele que trabalha para o governo, é o servidor público. O publicano, pejorativamente chamado assim, significava esses pecadores a serviço do governo, pecadores públicos, esses cães a serviço do império, esses cães públicos. Nesse sentido, a palavra publicano. E por isso que eles eram tão odiados. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos perceber essa tensão entre judeus ortodoxos e publicanos, que eram judeus a serviço do imperador. E o pior de tudo, não era só o fato deles trabalharem nesse ofício, cobrando impostos. Era também uma oportunidade de desviar o dinheiro dos impostos. Era uma oportunidade de um enriquecimento rápido, porém ilícito. E quando vocês abrirem as Bíblias de vocês em Lucas 19, eu não vou ler, mas essa história é muito conhecida. Quando vocês abrirem suas Bíblias em Lucas 19, vocês vão ler a respeito de um publicano, um cobrador de impostos chamado Zaqueu, que assim como Levi, também teve uma experiência com Jesus Cristo, também se arrependeu dos seus pecados, também deixou Jesus entrar na sua casa, e na ocasião, também num jantar, assim como Mateus, publicano, Zaqueu também serve uma janta para Jesus, e aí ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Quantas vezes? 4 vezes mais. Se um político, nos nossos dias,
chegasse ao ponto de dizer que vai devolver ao povo 4 vezes mais daquilo que ele pegou, é porque ele pegou muita coisa. E é o que a gente tem visto, né, nos mensalões e lava-jatos da última década. E não era diferente naquela época, uma oportunidade de trabalhar para o governo e de tirar o dinheiro do povo. Então, por isso que os publicanos eram tão odiados pela população. Tão odiados pela população. Isso causa revolta nos grupos religiosos, porque Jesus janta na casa de um publicano. A diferença é que agora nós temos um publicano convertido, um publicano arrependido, um publicano que abre mão do seu emprego rentável para seguir Jesus. Levi aceita o convite de Jesus. E eu estava nessa tarde meditando um pouco mais sobre essa palavra e lembrava um pouco de quando eu também aceitei o convite de Jesus. E eu acredito que entre nós estão muitas pessoas que já fizeram isso um dia, já aceitaram o convite de Jesus. E a boa notícia que eu tenho para dar a vocês é que o convite ainda está de pé. Sabe quando a gente combina com um amigo, vamos fazer um churrasco, pode ser na tua casa, pode ser na minha, e aí no fim a gente fica naquela conversa e não sai nada, aí um tempo depois a gente se encontra, e aí reforça o convite dizendo assim, aquele convite ainda está de pé. Quando você quiser vir na minha casa, aquele convite ainda está de pé. E isso eu falo para vocês com muita convicção. O convite de Jesus, aquele convite que ele fez para Levi naquele dia, é um convite que ainda está de pé. Ainda hoje pode ser respondido. E muitas pessoas têm respondido. Alguns respondem negativamente, dizendo, não é isso que eu quero para a minha vida. Mas há alguns que enchem seu coração com essa palavra e dizem, eu entendi esse convite. E é exatamente isso que eu quero. Que foi o que aconteceu com Levi. E dentro desse aspecto de Levi aceitar o convite de Jesus, eu gostaria de falar para vocês que, em primeiro lugar, ele abre mão de tudo por Jesus. E eu coloco o versículo ali para que vocês possam, inclusive, acompanhar nas Bíblias de vocês, para que vocês possam, se quiserem, até marcar, sublinhar nas Bíblias de vocês, para saberem que a informação que eu trago para vocês, ela é uma informação bíblica. E eu aproveito para abrir um parêntese aqui. Eu fiquei muito preocupado quando estive numa igreja há algum tempo e o pregador da noite leu um versículo que eu também não entendi exatamente o que ele queria dizer com aquele versículo. E após a leitura do versículo, ele diz assim para os irmãos, agora fechem suas Bíblias, porque eu vou começar a pregar. E isso é muito preocupante, porque a partir do momento que nós temos as nossas Bíblias fechadas, nós não podemos consultar para ver se de fato essa informação é bíblica ou é uma invencionice do pregador. E é por isso que eu não apenas incentivo vocês a deixarem suas Bíblias abertas no texto, como também coloco ali. Mas o fato de eu colocar ali também não tira de vocês a responsabilidade de consultarem nas Bíblias de vocês para ver se de fato diz isso. O versículo 27, os versículos 27 e 28 que nos dizem, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi, levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Em primeiro lugar, Levi abre mão de tudo por Jesus. E é isso que nós precisamos entender. O convite de Jesus para nós é um convite que está de pé? É um convite que está de pé. Mas é um convite que tem como proposta uma mudança de vida. É um convite que em nós tem que gerar algo de diferente. A gente olha para alguém que está sentado, ganhando muito dinheiro no seu trabalho,
E quando ele entrega o seu posto, e talvez, eu não sei, eu estou imaginando a cena, talvez ele chega para o seu encarregado e diz assim: pode contratar outro no meu lugar, porque eu não venho mais. E é possível que o supervisor dos coletores de impostos, eu não sei se tinha essa função, mas nós estamos criando nessa noite, o supervisor dos coletores de impostos diz assim: Levi, tu é maluco, cara. Tu vai ser demitido por justa causa se tu abandonar o teu posto de trabalho. Tu vai perder a tua vaga, tu é concursado, cara, não faz isso. Foi tão difícil entrar aqui. Teve que fazer cursinho, teve que estudar, teve que se preparar. Você conseguiu essa vaga. E agora vai largar assim, de mão beijada. Mas Levi tinha encontrado algo maior e melhor do que o dinheiro da coletoria. Algo que faria diferença na sua vida daquele dia em diante. Algo que iria marcar a sua história não apenas aqui nessa terra, mas marcaria a sua história para a eternidade. Porque ele poderia ficar rico aqui, mas ele não teria o tesouro dos céus. E é exatamente por isso que Jesus disse que nós não deveríamos acumular tesouros nessa terra. Eu não estou dizendo para você não trabalhe, irmão, não vá para a faculdade, não junte dinheiro, não tenha uma conta reserva para um dia, quem sabe, precisar, uma emergência, um fundo emergencial. Eu não estou dizendo para não fazer isso. Mas o nosso tesouro não pode, não deve estar nas coisas daqui. O nosso tesouro precisa estar lá no céu, porque quando nós entendemos isso, nós somos capazes de abrir mão de tudo. Somos ou não somos? Fiquei com medo agora. Somos ou não somos? Jesus conta uma parábola que ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a alguém que encontra tesouro enterrado numa propriedade. Você já imaginou isso? Você encontrar um tesouro que vale bilhões num terreno, está lá enterrado. Você descobre, não conta para ninguém, você descobriu. Aí você vai tentar comprar esse terreno. Aí o dono do terreno te diz assim: eu quero 100 mil por esse terreno. 100 mil não é muito caro. Vamos pensar num terreno mais afastado assim. Eu quero 100 mil por esse terreno. E você não tem os 100 mil. Mas lá naquele terreno está enterrado um tesouro que vale bilhões. O que a gente faz? A gente vende o carro, vende a bicicleta, vende o cachorro. A mulher não vale, viu, irmãos? Fica com a mulher, tá? Vende tudo, pega emprestado, pega um dinheiro emprestado, junta lá, conta as últimas moedinhas do cofrinho da criança e chega lá e paga. Está aqui os 100 mil do terreno. Comprado, assinou o contrato, é seu. E agora você pode explorar o tesouro enterrado ali que vale bilhões. E com esse dinheiro você vai poder pagar a sua dívida e vai poder viver sossegado o resto da vida. Jesus usa essa história para dizer que o reino de Deus é assim. A gente tem que fazer de tudo e abrir mão de tudo para adquirir isso, porque isso é melhor do que qualquer outra coisa. É melhor do que qualquer outra coisa. E às vezes a gente, no evangelismo, estávamos falando sobre evangelismo essa semana, né, Christian? Planejando algumas coisas que queremos fazer aqui na cidade. No evangelismo a gente encontra com algumas pessoas que estão predispostas ao evangelho. Aquelas pessoas que, sabe, parece que quer, mas não quer, quer e não quer. A gente apresenta a proposta do evangelho, é isso aqui, Jesus Cristo morreu por nós precisamos entregar nossa vida para Jesus, e a pessoa pensa: Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados, se eu entregar minha vida para Ele eu vou morar no céu, coisa boa. Mas se eu for na igreja eu vou ter que parar de beber, de fumar, eu vou ter que parar de ir para a balada, Não quero o evangelho. Obrigado, fica para uma próxima. Aí a gente não entende como que essas coisas não entram na cabeça da pessoa. Você está ganhando a vida eterna, você está ganhando a salvação, você está ganhando a melhor coisa desse mundo, e está dizendo:
Mas eu não quero abrir mão dessa vida que eu tenho, eu não quero abrir mão disso que eu faço, eu não quero abrir mão dos meus pensamentos, dos meus conceitos por causa de Jesus Cristo. E aí a gente olha para o exemplo de Levi, que abre mão de tudo e segue Jesus. E é necessário uma abnegação pessoal. É necessário renúncia, não existe evangelho sem renúncia. Enquanto as pessoas não renunciarem à sua velha vida, não tem como elas fazerem parte do reino de Deus. Agora, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, e ela é o nosso bem mais precioso, bem maior, nós largamos tudo, nós abandonamos tudo, por causa do Evangelho. E olha que eu não estou dizendo para vocês larguem o emprego de vocês. Alguma vez eu falei isso aqui no púlpito? Alguma vez eu falei vendam os bens de vocês e tragam o dinheiro aqui? Alguma vez eu falei isso? Não. Mas nós sabemos, e cada um de nós sabe, através do Espírito Santo, aquilo que nós precisamos abandonar, aquilo que nós precisamos deixar para trás, daquilo que nós precisamos abrir mão para nos rendermos ao Senhor, para vivermos o Evangelho. Em segundo lugar, ele abre sua casa para Cristo. Esse abrir a sua casa, ele não é só no sentido literal de convidar Jesus para uma janta. Talvez no sentido em que nós lemos a respeito da história de Levi, pareça ser só literal. Não, Levi abriu a sua casa, ofereceu uma janta. Mas o abrir a casa e oferecer uma janta para o judeu era algo maior. Tinha um significado maior. Convidar Jesus a estar na sua casa, em torno de sua mesa, era algo mais profundo do que parece nos ser nós aqui na cultura ocidental. E aí tem uma passagem fantástica no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, onde Jesus diz assim: eu estou à porta e eu estou batendo. Se você abrir, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar contigo. Estou parafraseando o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O estar à mesa, o entrar na casa, é muito mais significativo do que nos parece ser. Jesus faz uma proposta linda para a igreja, justamente quando ele está à mesa com seus discípulos, numa refeição, e ele pega o alimento da mesa, o pão, ele parte, ele dá aos seus discípulos, e já falando para eles a respeito do seu sacrifício: olha, esse é o meu corpo que é dado por vós, eu estou me entregando em favor de vocês. O entrar na casa é muito mais significativo do que nos parece ser. E aí eu faço uma pergunta, e essa pergunta eu faço para mim também. Será que nós só tomamos uma decisão num domingo à noite, num culto, ouvindo uma palavra por um evangelista entusiasmado, e nós levantamos a nossa mão no culto quando ele perguntou, porventura alguém aqui quer aceitar Jesus, quer aceitar Cristo na sua vida? Daí nós levantamos a nossa mão. Uma vez eu levantei a minha mão também. Pronto, eu aceito Jesus na minha vida. E agora o que eu faço? Você se batiza, se torna membro da igreja, ok, tá bom assim, tá de bom tamanho. Não. Jesus precisa fazer parte da minha vida. Jesus precisa estar envolvido com as minhas principais tomadas de decisão. Eu já não vivo mais por mim e nem só para mim, eu vivo para Ele. E foi isso que o apóstolo Paulo escreveu quando ele diz assim: eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E aqui nós podemos ver a aplicação de alguém que abriu a porta da sua casa para Jesus.
alguém que abriu a porta do seu coração para Jesus, alguém que abriu a porta da sua vida para Jesus e convidou Jesus a fazer parte da sua vida, fazer parte da sua casa e convidou Jesus para morar com ele. Você sabe que essa ideia de morar no Antigo Testamento ela tem uma simbologia muito profunda. A gente vê aquelas passagens que fala sobre os tabernáculos, né? Inclusive os judeus comemoram a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa das barracas, que é a mesma coisa, mas tabernáculo é a palavra que aparece na Bíblia. E essa festa é uma comemoração do tempo que eles viviam em cabanas, em barracas, peregrinos no deserto, antes de firmarem a sua moradia na terra que Deus havia prometido para eles. Antes disso. E quando eles estão no deserto, acompanhe a minha linha de raciocínio aqui. Quando eles estão no deserto, Deus orienta Moisés, que é o líder deles, a construir uma grande tenda, um grande tabernáculo, para servir de local de culto, de adoração. E esse templo móvel, vamos chamar assim, porque eles montavam e desmontavam conforme eles caminhavam no deserto, esse templo móvel tinha por nome tabernáculo. E quando esse tabernáculo foi terminado, a sua construção foi terminada lá no deserto, o livro de Êxodo, no capítulo lá pelo 25, se eu não estiver enganado, por ali começa as medidas, vai ter tanto de comprimento, tanto de largura, vai ser assim, vai ser assado. Deus dá toda a planta do projeto. E aí no final da história diz assim: e Deus habitou entre eles. E o habitar aqui no original é tabernacular. E Deus tabernaculou com eles. Então esse viver junto é muito simbólico para o judeu, é muito significativo. E agora a gente se depara com um texto de Mateus, Levi, um judeu, cobrador de impostos, que abre a sua casa para Jesus. E aquela passagem do Antigo Testamento ainda está se cumprindo na vida de Mateus, porque Mateus abriu a sua casa e Deus tabernaculou com Mateus a partir daquele dia, através da vida de Jesus. Amém? Amém? Por último, e se você veio na semana passada, e se você veio na sexta-feira, eu ouvi o pastor Fernando aqui falando sobre igreja missional, sobre o envolvimento da igreja na sociedade, sobre o chimarrão. Ele que é paranaense, morando em Campinas, São Paulo, vem aqui para nós falar sobre chimarrão. O que esse homem tinha a nos dizer? E ele fala sobre a importância de algo simples da nossa cultura, nós compartilharmos a nossa fé com outras pessoas. Você convida alguém para estar na sua casa, vamos tomar um chimarrão lá em casa? Vamos. E entre uma cuia e outra, naquele momento oportuno, a gente fala de Jesus. Muito bacana. E aí o que eu vejo aqui? Um Levi que abre mão de tudo para seguir Jesus, um Levi que abre a sua casa para Jesus tabernacular com ele, um Levi que se envolve na missão. E por que ele se envolve na missão? Eu uso ainda o versículo 29, eu coloco ali um B do lado do número, quer dizer que é a segunda parte do versículo. Lucas 5, 29b. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Sabe o que Levi fez? Ele marca uma janta na sua casa. Ele convida Jesus, aquele homem que passou na coletoria, que fez um convite que ardeu no seu coração, que faz com que ele abra mão de tudo para segui-lo. Aí ele convida esse homem para a janta, mas ele pensa, é um desperdício, só eu, Jesus, os discípulos dele e a minha família aqui. Eu preciso convidar mais pessoas. Eu preciso convidar os meus colegas de trabalho para ouvir esse homem também.
Eu preciso convidar os meus amigos para ouvirem esse homem também. Eu preciso convidar os meus parentes todos, os meus vizinhos todos para ouvirem esse homem. Eu vou dar uma grande festa. Vai ficar apertada essa casa. Eu vou ter que colocar uma mesa a mais, 2 mesas, vai ficar grande. Mas todos precisam ouvir o que esse homem tem a dizer. Alguém que recém aceitou o convite e que já está inserido, envolvido na missão de Deus. Eu preciso compartilhar aquilo que eu encontrei. Eu preciso compartilhar com os meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus parentes, o que Jesus fez na minha vida, porque Ele mudou a minha vida. Ele transformou meu coração. A partir de agora Ele está escrevendo uma nova história em mim e os outros precisam saber disso. E aí eu concluo, eu fecho, eu encerro, deixando essa imagem e deixando essa frase para vocês refletirem. Ele te chama. Vamos nos colocar em pé? E eu gostaria que nós encerrássemos a nossa noite pensando sobre isso. Lembram do que eu falei? O convite ainda está de pé. O convite ainda está de pé. O mesmo Jesus que passou no barco de Pedro e que chamou Pedro, e que passou no trabalho de Levi e que chamou Levi, e que um dia passou e me chamou, é o mesmo que ainda está te chamando. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, diante disso que vocês ouviram, a minha proposta é: faça isso o mais rápido possível. Entregue sua vida para Jesus.